A economia brasileira terminou 2022 em desaceleração. Isso freou um crescimento maior do PIB no total do ano, que fechou com um crescimento de quase 3% em relação a 2021. O produto interno bruto do Brasil caiu 0,2% no quarto trimestre em relação aos 3 meses imediatamente anteriores, assim interrompendo uma sequência de 5 trimestres positivos. Apesar desse resultado, a economia brasileira terminou 2022 com avanço de 2,9%. Em 2021, o PIB brasileiro havia crescido 5%, ainda refletindo a queda de 2020 em consequência da pandemia de Covid-19. Em valores correntes, o PIB brasileiro totalizou 9,9 trilhões de reais em 2022, com taxa de investimento de 18,8%. O PIB per capita teve alta real de 2,2% ante o ano anterior e alcançou R$ 46.154. O principal destaque do PIB em 2022 foi o setor de serviços, que avançou mais de 4%. Segundo o IBGE, além de ser o setor de maior peso, foi o que mais cresceu, contribuindo com mais de 5 trilhões de reais na economia do ano. A colaboração da indústria com o PIB de 2022 foi de um crescimento de 1,6% ante ao ano anterior. Já a agropecuária caiu 1,7% frente ao resultado de 2021. De acordo com o Instituto de Pesquisa, a estimativa de queda de produção da soja de 11,4% foi o que mais puxou o resultado da agropecuária para baixo no ano. Conectado aqui com a gente, o professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Serigati, sempre quando a gente dá esses números, é importante fazer a referência do PIB anterior, né? Porque acaba sendo uma comparação injusta, porque se o PIB anterior cresce muito, o posterior acaba sendo impactado. E também, quando é muito baixo, o PIB seguinte acaba sendo beneficiado, né? Eu queria que você fizesse uma análise, principalmente do desempenho da agropecuária na composição desse PIB em 2022. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri. Muito obrigado pelo convite. Pois é, então, a economia brasileira encerrou 2022 com um crescimento de quase que 3%. É verdade, ficou ligeiramente abaixo das expectativas de mercado. O mercado imaginava 3% redondo, o número que o IBGE divulgou hoje, 2,9%. Tá? Ainda assim, outro ponto importante é que o quarto trimestre ele também veio mais fraco que era projetado, né? Ou seja, 2022 entregou uma economia mais desaquecida para 2023 do que inicialmente era estimado. Quando a gente olha esse 2,9, esse crescimento, ele foi puxado de longe pelo setor de serviços, o que faz todo sentido, porque 2022 foi o ano da reabertura definitiva e, de fato, as pessoas podendo voltar a circular, quem mais se beneficiou é o setor de serviços, que demanda um contato mais próximo entre as pessoas. Quando a gente olha para a indústria vem desacelerando ao longo do ano, termina o ano no ritmo bem fraco, entre outros motivos, nós podemos colocar a taxa de juros, que acaba atrapalhando, aumentando o custo de capital para a indústria brasileira. Quando a gente olha para o universo agro, o pessoal fez a sua lição de casa, o pessoal plantou, o pessoal fez o esforço necessário, só que o agro é uma fábrica a céu aberto. Então, quem é que mais comprometeu o desempenho do PIB do agro em 2022? Foi justamente a produção de soja, uma contração, de acordo com o IBGE, de mais de 11%. Por que isso? O pessoal certamente vai lembrar, lá no primeiro trimestre de 2022, durante a nossa safra de verão, a região sul sofreu com uma forte seca. Essa seca gerou uma quebra de safra para aquela região, embora a gente tenha conseguido produzir uma safra robusta de soja, mas quando a gente compara com 2021, foi uma safra, de acordo com o IBGE, pouco mais de 11% menor. Vale ressaltar também, ainda do lado negativo, que o arroz também teve um desempenho inferior. Mesmo motivo, o arroz é produzido fortemente na região sul, que foi fortemente atingida pela seca em 2022. Agora, falando de 2023, tivemos então um PIB na economia de 2,9%, né, em alta, a agropecuária recuando 1,7%. Para 2023, projeta-se um PIB na economia de algo em torno de 1,5%. Quais são os fatores, nesse momento, que podem impactar esses números
tanto na economia em geral como também no agro, hein, Serigati? Excelente, Petri. Vamos lembrar do seu primeiro comentário. Olha, a gente está olhando variação. Variação é o que aconteceu em determinado período comparado com o período anterior. Então, o que acontece, gente? Então, o agro teve uma contração em 2022, 1,7%. Qual que é a projeção para 2023? Gente, nós estamos colhendo, né? Embora a chuva esteja atrapalhando um pouco, mas uma safra muito grande de soja. De acordo com a Conab, nós estamos falando de mais de 153 milhões de toneladas. Quando a gente combina isso com outros grãos, de acordo com a mesma Conab, nós estamos falando de uma safra de mais de 310 milhões de toneladas de grãos. Mais do que isso, o café deve ter um ano melhor, embora não seja a bianualidade mais forte do café. A cana deve ter um desempenho melhor. O volume de chuvas aqui na região centro-sul tem trazido uma perspectiva mais favorável. Mais do que isso, nós estamos operando na reversão do ciclo pecuário, ou seja, o volume de abates tem crescido, PIB médio quantidade. Então, a gente está produzindo um grande volume de produtos agropecuários. Resultado disso, para 2022, para 2023, as projeções aqui da Fundação Getúlio Vargas é que o setor cresça 8%. Parte disso é uma base mais estreita lá em 2022, mas na realidade o grosso disso é o quê? É um volume de produção expressivo que está sendo preparado pelo setor para esse ano. Quando a gente compara com os outros setores, a indústria deve registrar um crescimento mais fraco, porque a mesma taxa de juros que bateu na indústria no passado deve bater esse ano. Pior esse ano, devido à deterioração das expectativas. E o setor de serviços, que cresceu fortemente ano passado, vai encontrar uma base mais larga agora em 2023. Resultado, esse crescimento de 2023 para a economia brasileira vai ser fortemente puxada pelo agro. Obrigado, Serigati, mais uma vez pela sua análise aí. Uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado, gente. Grande abraço a todos. Abraço.